Mauro César Pereira com a gente. Já usei aqui a expressão que você falou, Mauro César Pereira, do peteleco do Pedro aos 42 do segundo tempo. E, Mauro, eu te pergunto o seguinte, pra mim tá muito nítido que tem jogador do Flamengo pensando em Copa do Mundo. E quem paga salário é o Flamengo. O Flamengo tem 7 na lista da seleção brasileira, tem vários outros em outras seleções. Mauro, eu achei um time displicente ontem. E eu achei uma vergonha. Pra mim foi uma vergonha o Flamengo não passar do Vitória. Mauro, quero saber de você. Já falei aqui o que você disse do peteleco do 9 do Flamengo pra levar pros pênaltis. E é ridículo, né, Mauro? Flamengo eliminado em oitavas de final para um time que, pô, é muito abaixo do Flamengo, Mauro César Pereira. Boa tarde a todos. Só frisando o seguinte, ano passado o Atlético Mineiro ficou só 3 pontos à frente do Vitória e nesse ano está atrás do Vitória. Não tem muita diferença, não. Cara, ele é muito bom. Não tem muita diferença, não. Com um detalhe, no ano passado, o Flamengo se complicou no jogo de ida na pataquada do Léo Pereira, tomou um gol, perdeu por 1-0, ganhou o jogo em Belo Horizonte, o seu Pedro perde um gol no final do primeiro tempo, que era um gol do 2-0. Aí foi para os pênaltis e perdeu. Dessa vez nem foi para os pênaltis. E o Flamengo finalizou, nos 2 jogos contra a Vitória, 47 vezes, fez 1 gol, 2 gols. E finalizou nos 2 últimos jogos, Grêmio e Vitória, 46 vezes, fez 1 gol. Aí fica difícil, né? Eu não acho que foi falta de empenho, não. O time até se empenhou, não foi modo banana, é modo arame liso. É o time que não faz gol. Não faz gol. Jogadores que não fazem gol. E aí acho que entra o trabalho dos técnicos, não só do Jardim, porque esse é um problema antigo, a incompetência dos jogadores. Não pode o Samuel Lino custar o que custou e não finaliza uma bola para o gol. Quando chuta, tem medo de chutar, baixa a cabeça. O técnico tem que cobrar isso, tem que mostrar para o jogador que está errado, tem que treinar, tem que orientar, tem que exigir que ele corresponda às expectativas que ele carrega, até pelo que ele custou ao clube. E o Pedro, com aquele peteleco, aquilo é um escárnio, aquilo é um deboche, aquilo é um momento de uma displicência inaceitável. Internamente, isso não pode passar em branco. É para chamar a atenção com muita veemência. Pegar o vídeo e mostrar e falar, filho, o que você queria fazer aqui? Qual era a sua intenção? Estava pensando que estava onde? Na praia, jogando com os amigos? Pelo amor de Deus. Né? Agora, outra questão, o Rossi, né? Que falhou 2 vezes no segundo gol, 2 falhas ridículas. A segunda bola passou embaixo do sovaco dele. O primeiro saiu com mão de manteiga. Mas aí o goleiro que foi contratado não joga nem a Copa do Brasil, você não sabe se ele está pronto para disputar a posição de fato, né? E no primeiro gol também do Eric, o Eric já fez um golaço no Maracanã. O seu Everton Cebolinha voltou trotando, quando percebeu que o Eric estava livre e ia finalizar, tentou correr, era tarde demais, golaço. E ontem o que aconteceu? O Samuel Lino ficou marcando a distância. Sabe que o cara tem um bom chute, que não acerta toda hora, no São Paulo não acertava, mas já tinha acertado no jogo de ida, diminui o espaço. Não. Ficou observando, dominou, bateu o gol. Esse gol já condiciona no jogo. Do Vitória, eu só faço uma ressalva negativa, que é esse comportamento ridículo que o time teve no jogo do Brasileiro, repetiu ontem e em outros jogos. Que é toda hora se jogar, por qualquer contato, pedindo faltinha. Isso é insuportável. É um método que tem que ser combatido. O Samuel Lino também faz isso, do Flamengo, mas o Vitória, o time inteiro faz isso. É o tempo todo. Isso é muito chato. O outro, o Rafael Claus, foi muito mal, tolerante com a cera, tolerante com esse tipo de comportamento. É a única ressalva. No mais, o Vitória fez o jogo dentro das suas possibilidades, competiu, se mobilizou, encarou como tinha que encarar e mereceu a classificação. E o Flamengo foi uma vergonha, não por poder perder para o Vitória, mas pelo comportamento, pela falta de pontaria, pela incapacidade de fazer um gol para levar uma disputa de pênaltis, pelo menos. Tinha vantagem quando chegou ao estágio do Barradão, porque venceram o jogo por 2-1 no Rio de Janeiro. Enfim, a eliminação da Copa do Brasil, ela traz aí, de fato, um benefício indireto, que é o calendário mais suave. Então, o Flamengo vai ter algumas datas no mês de... Por exemplo, estou lendo aqui as datas aqui, ó. Deixa eu olhar aqui só um instantinho. Já começa em agosto, logo depois da Copa do Mundo. A Copa do Mundo termina e volta em julho, o Brasileiro, e depois Libertadores, Sul-Americana. E aí o Flamengo já terá
no dia 1 e 2 de agosto, 5 e 6, né, 2 meios de semana, não joga, porque tem Copa do Brasil. Mais adiante, 26 e 27 de agosto e 2 e 3 de setembro. Mais 2 meios de semana livre. Depois, em novembro, na reta final do Brasileiro e da Libertadores, se chegar lá. Semifinal do dia 1 e o dia 8 de novembro. Também não joga. A final é dia 6 de dezembro. Um pouco depois da final da Libertadores. Ou seja, vai ter um calendário mais suave, vai ter mais tempo para se preparar, mas essas datas elas só valerão a pena se o time aproveitá-las bem. Depende do técnico, especialmente, né, do trabalho da comissão técnica. E acho que mais do que nunca tem que se questionar o trabalho do senhor José Botto. Já está quase 1 ano e meio do Flamengo e não consegue montar um elenco, fazer os ajustes necessários para que tenha jogadores com poder de decisão. E quando tem chance de vender um ou outro, não faz grandes negócios, investe mais pesado do que nos tempos do Marcos Braz. E a última contratação, com ótima relação custo-benefício, porque veio pelo salário sem pagamento de multa, foi o Varela, ainda no tempo da outra gestão. Para a mesma posição, ele pagou 9 milhões de euros do Emerson Royal, que é a reserva do Varela, que é o único lateral confiável no Flamengo hoje. O Alexandre está na fase muito ruim. Vai para a Copa do Mundo, mas tudo indica, né? Mas a fase dele é muito ruim. Não sabemos nem se ele está chegando ao seu ocaso, seu final de carreira. Então, assim, a eliminação pelo contexto é muito vergonhosa, pela maneira que foi eliminado o Flamengo. Não pelo Vitória. O Vitória foi merecedor, jogou o que poderia jogar. Tá vendo? Cortou. Lucas Arcanjo faz uma defesa que senta no chão, aí mexe o joelho. Gente, não dá. Isso aí no futebol tem que parar. E no Brasil, essa praga é o único senão que eu faço do Vitória. É o único. Agora, mereceu a classificação. O Flamengo fez um papelão nessa Copa do Brasil. E mostra que, quando trocaram de técnico, o problema maior não era o Felipe Luiz. Porque se o Felipe perdeu para o Lanús, o Jardim perdeu para o Vitória. Né? Se o Felipe perdeu para o Corinthians na Supercopa, o Jardim tomou 3-0 do Red Bull Bragantino. Então o problema está em outro lugar. Talvez esteja acima do senhor José Botto, que faz um péssimo trabalho. E outra, né? Você que está falando do Botto, eles não conseguem achar um substituto para o Arrascaeta. Não conseguem. Eu quero te perguntar... Mas tem, é o Carrascal. O Carrascal, foi contratado para isso. Então, mas eu acho péssimo para ser o substituto do Arrascaeta. Você acha bom? Ele foi bem quando chegou, mas há algum tempo foi jogando muito mal. Com momentos de lampejos muito pequenos. Segundo o Flamengo, no in-off, as pessoas falam que a proposta chegou a 30 milhões de euros por ele. Por que não venderam? Ou perto de 30 milhões. Por que não venderam? Custou 12, podia vender por 20, por 25. Enfim. Me irrita, Mauro, e eu falei aqui, a displicência do Carrascal. Para mim, ele é a personificação da displicência do Flamengo. Ele é firuleiro. Toda hora ele tem que passar uma porra de uma perna por cima da bola. Ele tem que fazer alguma coisinha quando ele recebe a bola. Fez um gol contra o Grêmio. Tá bom. Mas já perdeu vários gols pelo Flamengo e eu não acho muito objetivo, eu acho muito firuleiro. Você acha, concorda, discorda? Porque eu não consigo ver o Carrascal como um substituto à altura do Arrascaeta, Mauro. Tem que entender que o substituto reserva nunca vai ser do mesmo nível, né? Ele teve bons momentos quando chegou ao Flamengo, mas não tem correspondido. Agora, acho que a questão não é só ele. A questão é o Luiz Araújo, a questão é o Samuel Lino, que acho que é muito mais grave. A questão também é o Carrascal, né? A alergia a gol. E o Pedro, que entra para tentar resolver, que é o artilheiro do time, dá um chute peteleco. Aquilo ali foi um negócio que não dá para entender. O que ele queria fazer? Vai ser cobrado? Alguém vai conversar com ele? Passa o vídeo aí. Filho, olha, o que é isso aqui? O que você queria fazer aqui? Estava onde? Na praia, jogando pelada com os amigos, ou estava vestindo a camisa do Flamengo no jogo oficial? No momento dramático. Aquilo foi os 42 minutos do segundo tempo. Olha o goleiro. Faz a defesa, bota a mão, não aconteceu nada. Deu um salto, espalmou. Isso é ridículo, gente. Tem que acabar no futebol. Mas, enfim. O Carrascal é uma das peças que podem ser criticadas, mas tem outras. Eu acho que, acima de tudo, tem um chefe. Esse chefe tem que ser criticado. Ele é o responsável por esse elenco. E pelas mexidas. E se tiver que ter chegadas e partidas, tem que conseguir vender bem para contratar bem. É capaz? Não sei. Kaique, a gente consegue botar o peteleco do Pedro? A gente tem esse lance? Se tiver, eu acho que é uma boa, tá? Eu acho que é uma boa, que realmente foi ridículo. Aos 42 do segundo tempo, o 9 que está se falando em ir para a seleção brasileira
dá uma finalização daquela. Olha isso, cara. Aos 42. Aí eu falei, pô, agora é saco. É aí, ó. Sozinho o Pedro tava. Inacreditável. Se ele dá uma bomba, a bola ainda sobra pro Léo Pereira, pelo menos ali, ó. Olha lá. Dá pra estar até de bico, né, se quiser. Sim. Olha o Léo Pereira onde tá, ó. Esperando o rebote, ó. Vai. Olha lá. Só que ele dá um peteleco que o goleiro consegue encaixar a bola, porra. 42 no segundo tempo. Jogador que tá querendo ir pra Copa do Mundo. Dá uma finalização dessa. Marcos André, quem finaliza assim, sabe quem é? Você quer que eu te dê um exemplo de quem finaliza assim? Quem que você conhece que é uma merda no futebol? Até um monte. Eu, por exemplo. Eu. Você não deixou chegar em você, pô? Eu ia começar por você. Você ia começar por mim. Eu sou uma merda no futebol. Se a bola vem pra mim desse jeito, o que eu vou falar? Pô, eu vou tentar botar no gol de algum jeito. Aí eu tocaria assim. Ó, 9, porrada. Fora esse lance aí, o Flamengo ainda teve 2 oportunidades com o Léo Pereira de cabeça. Que normalmente ele faz. 2 cruzamentos, 2 cabeçadas do Léo Pereira. Viu? Também teve, né? Teve 2 cabeçadas. E quem falou também foi o BAP. O BAP deve estar puto. Porque antes do jogo, Bruninho, Flávio, Vamp, Mauro, o BAP falou. Queria a tríplice coroa. Aí vai, e assim como eu, que fui citado pelo nosso amigo Craque Neto, faz papel de babaca. Assim como eu, o presidente do Flamengo fez papel de babaca. Porque ele falou, eu quero a tríplice coroa antes do jogo. E leva fumo do Vitória. Coisa que ninguém conseguiu, né? Isso aí, claro que o presidente não joga, mas... Sim, é difícil, né? Às vezes falam como se fosse assim, vamos lá e vamos ganhar. Fala, é difícil, ninguém conseguiu até agora. Bem lá. Ele sociedade... queria, né? Querer, eu quero, pô. A Sociedade foi campeão da Copa do Rei. Sim, ganhou. Copa que tem Real Madrid, Barcelona ganhou a Real Sociedade. É difícil. Até na Europa, que tem umas diferenças maiores, é raro um time ganhar Copa, Campeonato e Champions. Agora vai jogar Chelsea e lá. Pô, quando o City conseguiu, fizeram voltar o Waze, pô. Voltou o grupo Waze porque conseguiu a tríplice coroa. É verdade. É muito raro, mesmo na Europa, que as diferenças financeiras são ainda maiores. Bota aí o que disse o BAP. Ele diz, é uma característica minha. Não, eu queria outra, mas tudo bem. Tinha certeza absoluta que ia perder o Campeonato Carioca pro Fluminense. Tem poucas coisas que eu detesto mais do que perder pro Fluminense. Talvez 1 ou 2. Lê aí, Bruninho, vai, que eu tô sem voz. Talvez 1 ou 2, né? Ele falou que detesta perder pro Fluminense. Foi pelo conjunto de aspectos que entendi que deveria mudar. Hoje, quando olho o que mudou de fato, foi só o técnico. O diretor é o mesmo, o elenco é o mesmo, a comissão, o departamento, o Maracanã é o mesmo. Olho para o Leonardo Jardim e vejo ele tirando mais do que tirava anteriormente. Então, cumpri com o meu papel de fazer performar melhor. Aí continua. Vamos lá. É uma característica minha. Mandaria um filho meu embora tranquilamente. A gente vive em um país latino, da coitadização. Não está funcionando, mas vamos dar uma chance. Mas não dá para fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Tomei a decisão. Você não ganha o Brasileiro no início, mas você perde. O Flamengo não vai esperar 12, 13 rodadas para estar em 16º lugar e contratar o Dorival. O Brasileiro já estava perdido. Para mim, é Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Qual é a prioridade? Quero tudo. Pelo elenco e planejamento, a rotação nunca foi tão bem feita quanto agora. Uma coisa que eu quero perguntar pro Mauro César Pereira... foi isso que o BAP falou de coitadização. Coitadização, que tem uma cultura no Brasil da coitadização. Coitado, tinha que dar mais uma chance pra ele, mas que ele no mundo empresarial não vê dessa forma. Que se ele acreditou que o Felipe Luiz não ia continuar com a excelência de antes, ele trocou a tempo. Ô Tico, só antes de chegar no modo, nos últimos anos... Qual treinador do Flamengo que passou pelo Flamengo, saiu do Flamengo e conquistou títulos? Só tem um. Felipe Luiz, Dorival Júnior. Não, saiu
E conquistou o título do Dorival Júnior. Com o Corinthians e o Jorge Jesus, que está prestes a... Por enquanto, já ganhou com o Al-Hilal, né? Pode ganhar com o Al-Nassr. Pode ganhar agora com o Al-Nassr. O Flamengo dá essa possibilidade de os treinadores ir lá e ganhar, né? É verdade. Ganha. O Vitor Pereira tá feliz pra caramba porque tirou o time da zona de rebaixamento. Segundo ano seguido que ele salva um time de rebaixamento na Premier League. É isso, Mauro César Pereira. O Vamp faz essa observação, mas o que você achou dessa declaração do BAP, da coitadização, que ele vê mais como um lado empresarial? A gente criticou muito, né? Todos nós, quando o Felipe Luiz foi demitido, e eu acho que merecia a crítica, mas ele disse, deixando claro que ele achou muita melhora, que ele tá achando a rotação melhor, um Flamengo funcionando melhor, mas logo depois dessa declaração, Mauro, a eliminação pro Vitória. É a coitadização do torcedor do Flamengo que está sendo zoado pelos rivais, coitados, né? Que são coitados porque o presidente do Flamengo acha que entende futebol mais do que todo mundo. Que com base em quê? Em quê? Ele achava que o Felipe não daria mais jeito no time. E com base em quê? Ele fala que está melhor. Acabei de dizer aqui. Um perdeu para o Lanús, o outro perdeu para o Vitória, em mata-mata. Um perdeu uma taça para o Corinthians, outro tomou 3-0 na chapuletada do Red Bull Bragantino. Sendo que o jogo do Corinthians, o Carrascal foi expulso, aquela confusão toda, né? O Bragantino não. Voltou e tomou aquela pancada. Comparar o que o Felipe Luiz fez pelo Flamengo com o que o Leonardo Jardim fez agora, que nem deu tempo dele fazer mais também, muito mais do que isso. Peraí, gente. Se ele acredita nisso, meu Deus, em que perigo. O Flamengo está em mãos de alguém que acha que entende futebol. Que acha que entende futebol. Pelo jeito, acha que entende mesmo. Vocês acham que entende futebol? Alguém que trata dessa maneira um técnico que ganhou só porque teve uma fase ruim no começo de temporada? E para onde vai esse trem? Pode dar certo? Claro que pode dar. O elenco do Flamengo é bom e o Leonardo Jardim é um bom técnico. E agora terá esse tempo livre que ele pode aproveitar bem nos meios de semana, que serão alguns, né? De Copa do Brasil. O Felipe, aliás, ano passado, quando cai na Copa do Brasil, teria esse espaço e não teve. Porque a CBF mexeu no calendário. E ainda assim ele ganhou os 2 títulos mais importantes. Sem centroavante, que o Pedro machucou na reta final. E o Leonardo Jardim ainda ganhou o Paquetá para esse ano, né? Está lá com o Paquetá, inclusive. Tem o elenco do ano passado e mais esse reforço de peso que vai voltar a jogar, provavelmente, contra o Estudiantes na quarta-feira que vem no Maracanã pela Copa Libertadores da América. Enfim, pagou pela língua, né? Falou essa coisa aí e logo depois o Flamengo foi eliminado. Coitado do torcedor do Flamengo que está sendo zoado hoje. Coitatização. É isso, né? O torcedor do Flamengo realmente está sendo zoado. Flávio Prado. O torcedor do Botafogo fica até feliz, porque o Flamengo foi... Verdade. Botafogo, ninguém tá lembrando que foi eliminado. E o torcedor também pode, já que o Flamengo foi... Não foi, fizeram um quizumba lá, foram pra cima dos caras, pô. Pô, louco, um baita fuzuê. Alexander Barbosa. Foi um inferno. Alexander porque é Palmeiras, né? Não, fizeram fuzuê, esqueceram do Textor. O Textor, ó... Tirou o time. Mas tem uma coisa aí que o BAP falou, ele falando, coitadização, enfim. Não é um cara, parece que tá falando de, tadinho, pô, vamos ajudar esse cara. Não, ele tá falando de um cara que ganhou tudo, pô. Que parece que ele, seria uma caridade manter o Felipe Luiz. Não, tô falando de um cara que ganhou tudo, assim, parece que ele tá falando de um pobrezinho. Não, coitadinho, vamos ajudar esse rapaz, ele é fraquinho, eu vou ajudar ele. Não, pô, ele tá falando de um cara que ganhou tudo. É uma declaração assim que... Eu concordo com o Mauro. Eu não sou torcedor do Flamengo, mas eu ficaria assustado com essa declaração. Eu não fico assustado e eu acho que o Mauro também não. Sim. Porque a gente conhece o BAP, Bruno. Sim. O BAP é isso aí. O BAP ele é prepotente, ele é marrento. A gente já falou isso aqui várias vezes, né? Sim. Ele é. Que dá a impressão que agora vai ter que ganhar. Se for assim e ganhar... Como era o Romário, por exemplo, o Romário era prepotente. O Romário era arrogante, mas ganhava. A impressão assim que seria, eu vou ajudar esse pobrezinho aqui, coitado. Pô, ele não sabe nada, eu vou ajudar esse cara aqui. Pô, tá falando um cara que ganhou Brasileiro, Libertadores, encarou bem um Paris Saint-Germain, venceu o Chelsea. Eu tô falando assim, Bruno, quando eu falei da rotação... Nós vamos ver a troca, nós vamos ver se foi certo ou errado no final do ano. Sim. Aí nós vamos ver. Quando eu falei da rotação, eu tô falando dos atletas. Por isso que eu escalei aqui, puxei o olho pra escalar. Que até o Zezé a gente sabe de cabeça quem é. Sim. Não, e por enquanto, é isso, eu tô aqui falando, prepotente. Thiago. Oi, Mauro.
Não, só um detalhe aqui. Sobre essa questão de mundo empresarial, essa conversinha fiada de empresário, que no mundo empresarial, como se o empresário não errasse. Empresário quebra empresa, empresário administra mal, empresário manda embora sem motivo. Empresários fazem boas gestões também. Empresários acertam e erram no mercado. E tem uma frase clássica do senhor BAP, tá? Que eu não sei se vocês vão se lembrar, que foi em 2014, que eu vou reler aqui, ó. Foi durante o 5º Fórum de Marketing Empresarial, 16 de agosto de 2014, sobre Netflix. Não, ele era presidente da Sky. Não somos concorrentes, mas daqui a pouco, se começarem a nos incomodar, podemos comprar esses caras no Brasil. Ok? Hoje, Sky ou Netflix? Onde vocês vão? Netflix. Comparações. Netflix. Né? Pois é. Sky, pô. Não foi dito por mim, não. Tá aqui, tem matéria, tem link, tem tudo. Ele errou, não errou? Na avaliação dele? Quem me garante que ele não errou novamente? E o detalhe, mesmo que o Leonardo Jardim ganhe os títulos que o Felipe ganhou ano passado, Brasileiro, Libertadores, ninguém poderá afirmar que não ganharia com o Felipe. Ninguém poderá afirmar. Como também, se ele perder, não vai dar para dizer que ganharia com o Felipe. A gente não sabe. Uma coisa não existe certeza absoluta aí. Tem uma certeza. Um técnico que foi campeão foi tratado de forma desrespeitosa pela diretoria do Flamengo e pelo senhor José Boto na maneira como demitiu o Felipe, com a chancela do BAP. Nada contra o Leonardo Jardim, tá? Tudo contra essa forma de trabalhar e esse negócio da coitadização. Né? Coitado da Sky, talvez, né? Pode ser. Netflix está bombando. Aliás, ele foi pioneiro. Depois disso veio a Amazon Prime, né? Aí tem a Paramount e tem uma série de outros streamers, tem Disney Plus, tem vários. Mas o primeiro que bombou foi o Netflix. Inclusive depois com produções próprias. Quando a Disney compra depois a Fox, e aí todos os filmes que estavam no cardápio lá da Netflix começaram a terminar contrato, foram recolhendo e eles já produziam os próprios filmes e séries. Foi dito isso em 2014. Ele cometeu um erro de avaliação, acontece. A gente erra também no nosso trabalho. Dá opiniões sobre um jogador, um time, e de repente sai tudo diferente. Então, o fato de você vir do mundo empresarial, isso que eu quero dizer, tá? Não assegura que vai acertar sempre. Esse papo de, não, porque... E o mundo empresarial tem peculiaridades e o futebol tem as dele também. Até porque futebol envolve um negócio chamado paixão. Ninguém é apaixonado pela Sky ou pela Netflix. Mas pessoas são apaixonadas pelos clubes de futebol. Inclusive aquele que ele preside. Então você mexe com a emoção das pessoas. É outro papo. É outra conversa. Até a página 2 você pode pensar, não, mundo empresarial, isso aqui se encaixa. Mas não é a mesma coisa, é bem diferente. E o Mauro traz essas lembranças, porque o BAP, ele é assim. Ele é assim, você vê, ó. Ele foi prepotente aí também. Falou, deixa, qualquer coisa a gente compra. E o primeiro ano foi bem sucedido. Aí não tem como falar, o cara ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores. Agora, vamos ver nesse, que aí é a escolha dele. É a escolha do treinador dele. Agora... Felipe já estava lá, a maior parte do elenco já estava lá. Eu acho isso uma vaidade muito grande. Se você... Mas você tem dúvida que tem vaidade? Não, isso que eu tô falando assim, você assume, você ganha a eleição, assume um time vencedor. Se eu tenho um treinador que é vencedor, eu vou continuar. Porque não é paixão. Você torce pro clube, é o meu clube, ou o meu ego tá maior do que a instituição e os outros torcedores. Eu quero dar sequência na caminhada de continuar ganhando título. E se eu torço mesmo pro time, eu vou ficar feliz que eu vou continuar ganhando título. Não, sabe de uma? Eu vou tirar esse daqui para botar o meu e possa ser que não dê certo e eu não continue ganhando título. Como é que vai adivinhar? Para você adivinhar o que vai ser o Leonardo Jardim, tem que esperar terminar a temporada. E o próprio Felipe Luiz se fica, é uma nova temporada, né? Começou uma nova temporada, você... Por exemplo, eu vi o treinador do Liverpool. Temporada passada, né, Bruno? Foi campeão, né? Foi. Campeão, veio a nova temporada. O Liverpool não jogou nada esse ano. Sim, tá lá em quarto lugar, brigando pelo quarto e quinto com as... Aí tá lá pensando se ele fica ou não. Ele pode chegar assim por aí, velho. Um ano foi muito bem, o outro eu não ganhei, mas o time tá... Vai pra Champions. Então tá 1-1. Vai me dar o terceiro ano pra ver se fica 2-1 de conquista ou 2-1 de não ter conquistado? Sim.
O do Arsenal insistiram com ele e agora tá perto de ganhar. Vamos supor que o Felipe Luiz não ganhasse nada essa temporada. Ó, a minha tá 1-1. Quer ir pra terceira? Dificilmente o Flamengo não vai ficar sem ganhar nada. Tá 2 anos sem ganhar. Palmeiras. Né? 2 anos. É o que eu falei, ele já teria sido demitido umas 6 vezes no Flamengo. Se ele tivesse 6 vezes, ele teria sido demitido.